O imaginário que há sobre as águas do rio Cuiabá, sobre as águas do Pantanal, não é muito diferente do imaginário que há sobre as águas, de maneira geral, em várias culturas, em vários períodos históricos, etc, etc. Agora, por outro lado, também o fato de ser o rio Cuiabá, de ser o Mato Grosso, de ser o Brasil, etc, etc, e de ser uma população específica e uma cultura mais específica, na verdade, então, isso determina uma série de elementos que vão compor, digamos assim, essa mitologia das águas. Então, aqui, que eu me lembro bem, nós temos o minhocão, né, que é um monstro em forma de serpente, que persegue pescadores e etc. Né? Nós temos a mãe d'água, que é uma forma, veja aí as aproximações, como eu estava dizendo, que é uma sereia, né, que é uma mãe d'água, que é uma sereia, que é uma mulher, metade peixe, metade mulher. O negrinho d'água. O rio invadiu minha escrita porque eu nunca pensei em escrever. Até que alguém me pediu um pequeno relato sobre uma das lendas cuiabanas, que é a do minhocão, tá? Que existiria uma grande cobra. Aliás, essa lenda, em todo lugar que tem um rio, tem isso, né? Faz parte do nosso coração fluvial. Então aqui nós também temos essa lenda de um grande minhocão, uma lenda que era meio contaminada por lendas portuguesas, né? Que quando os muçulmanos saíram da Península Ibérica, eles encantaram princesas muçulmanas que ficaram como serpentes guardiãs. Então isso nós trouxemos dos portugueses. Então nós tínhamos também o nosso minhocão, equivalente do boitatá amazônico. E alguém me pediu que contasse isso porque toda criança cuiabana acreditava piamente no minhocão, era uma coisa que fazia parte, né? E aí, se não me engano, foi o Sesc que me pediu um textinho de umas 2 ou 3 folhas, e eu comecei a escrever e embalei. E daí nasceu a primeira história que eu tive coragem de publicar, que foi Uma Maneira Simples de Voar, que pega personagens, uma menina perguntadeira e um menino muito inteligente, que atravessam um labirinto e chegam numa chácara à beira do rio, onde tem um velho que sabe tudo na natureza, sabe? Então ele tem todas as respostas, né? E começou por aí. Eu participei de um concurso e tal, ganhei o concurso, mas aí, como tudo aqui, né, a gente ganha, mas não leva, né? E eu só consegui publicar esse livro muito tempo depois, tá? E aí, uma vez eu escrevi um poema chamado Não Te Amo Mais, Rio Cuiabá, sabe? Que era um poema falando que se a gente não conseguia cuidar do rio Cuiabá, era porque a gente não o amava, né? Isso foi usado em muitas vigílias pelo rio Cuiabá. E aí estourou mesmo quando eu fiz Que Vá Haverá, que o professor Paulo Pitaluga, historiador, ele diz que o nome do rio Cuiabá não é um nome bororo, apesar daqui ser uma região bororo, melhor dizendo boi, né? Boi é o verdadeiro nome dos bororos. Bororo é só o pátio, né? Então, seria um nome tupi, tá? Ele arranjou não sei quantos documentos e foi revirando tudo, e o nome do rio seria Que Vá Haverá, que significaria o rio da lontra brilhante. Então, por evolução, Que Vá Haverá virou Cuiaverá, virou Cuiavrá e virou Cuiabá. Então eu fiz um poema contando essa evolução, e aí uma poetisa chamada Bia Correia, ela começou a recitar isso em todos os lugares que chamavam ela para recitar. Então meu nome como poeta deu um salto por conta da Bia, sabe? E aí a poesia, na minha escrita, entrou dessa maneira. Mas o rio Cuiabá é um rio de poesia, né? Dom Aquino falava muito bem do rio, né? Tem um verso dele, não sei se eu vou me lembrar, que ele fala assim: sobre o rio verde negro que te esfrola, cantando a barcarola, infinita dos beijos e da paz. Falando, o poema Cidade Verde, né? Então, o rio Cuiabá sempre influenciou pela história, pelas lendas, pelas vivências, né?
e eu acho que agora está na hora da gente cuidar dele, porque o rio não está morto, nem está na UTI. Paisagem vista da ponte. As pessoas, nos carros que passam velozes, não viram os apanhadores de areia, junto às suas canoas estacionadas no meio do rio. As pessoas paradas, observando a corrente verde e negra, também não viram. Não existem mais apanhadores de areia. Todo mundo estava tão ocupado que ninguém reparou quando eles saíram de cena. Essa é para o Cochipó, já que eu falei uma do Cuiabá, dos apanhadores de areia, que não existem mais, né? As canoas ficavam paradas, eles com a água pelo peito, mergulhando, tiravam os baldes e botavam dentro da canoa. Aliás, a Igreja do Senhor dos Passos foi construída também pela areia que os cuiabanos traziam após o banho dominical no rio Cuiabá. Cuiabá era pobre, né? Então essa contribuição foi muito importante para o Senhor dos Passos. Mas agora para o Cochipó. Solidão e beleza. O Massabarro fez sua casinha sob um galho que se debruça sobre o Cochipó, autossuficiente para não ser alcançada pelas enchentes, forte o suficiente para não se quebrar nas tempestades. A casa do Massabarro se balança sobre o remanso, se reflete nas suas águas tranquilas. Quem convidarei para ver esta boniteza? Momento vivo de solidão e beleza. O rio da literatura já era uma coisa assim. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, o rio Capiberibe, o Camões com o rio Tejo. Então, eu gosto muito de água, é um elemento assim, adoro chuva, uma das poucas pessoas que ama chuva, eu amo chuva. Chuva é o encontro dos mundos, céu, terra, água, né? Então o rio, acho que o fluxo do rio me traz muito a sensação do fluxo da vida e do fluxo das palavras. E a literatura é o fluxo das imagens, das ideias, a fanopeia, melopeia, né? Dos sons. No fundo, a literatura é um grande rio, né? Nós somos tributários do Jorge Luiz Borges, do Fernando Pessoa, da Cecília Meirelles. Então é um pouco... O rio passa na gente assim como a fonte de vida. A cidade é a cultura, o rio é a natureza. Então, acho que a literatura se faz desse encontro da natureza com a cultura. E o rio, de uma certa maneira, invade tudo isso. A cheia, né? Aqui eu estava falando sobre o poema sobre a cheia, o transbordamento. Eu tinha um livro que ia chamar Maremoto em Copo d'Água, ou seja, é a água do mar, a água do copo e a confusão que tem de um pequeno poema poder ser um espelho do mundo. O livro, ele não é uma janela apenas, né, para a gente olhar o mundo, mas um espelho para a gente ver um pouco da alma, daquilo que não é visível. A literatura tem esse dom de poder falar do que não é visível. E a água, com a sua transparência, com a sua visibilidade plena, também nos mostra o seu espelho, a sua impermeabilidade também. A gente olha, a gente transvê. Adorava na aula de física sobre a ótica que o índio era capaz de passar uma flecha calculando onde que o peixe estava, né? A refração. A literatura, então, esse transbordamento das águas do rio, o rio seco. Eu tenho um poema que fala que o nosso inverno é a época da seca, que o rio é pedra, não tem a água, né? Então acho que essas águas da literatura, mesmo que seja uma pequena fonte, uma pequena gota, um pequeno copo, ela pode virar um verdadeiro mar, um verdadeiro oceano de significações.